E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de mostrar mais uma daquelas revistas que eu mencionei em vídeos anteriores, que são as revistas que dominaram ali os anos 80, finalzinho dos anos 80 e durante todo aquele período até o finzinho dos anos 90. As revistas que são contemporâneas de ícones do quadrinho brasileiro, como a Chiclete com Banana, Strip Tiras e por aí vai. E eu escolhi para mostrar hoje, nessa pequena série que eu estou fazendo, essa edição aqui da revista Radar, lançada pela editora Press. A Radar é uma revista um pouco diferente das revistas que eu mostrei anteriormente, porque ela tem uma grande pegada na ficção científica. Ela tem essa própria apresentação aqui, né, cara? Na capa ela já diz ficção, aventura e humor. E tem realmente muita ficção científica dentro da Radar, mas misturada com quadrinhos de humor que são até um pouco estranho, parece que destoa um pouco, mas era esta a proposta da revista. E na época eu acho que as pessoas não estranhavam, eu acho que a gente não estranhava isso. Hoje em dia parece ser destoante, cara, principalmente porque o humor que tá aqui dentro da Radar não é um humor colocado dentro do contexto ficção científica e essas coisas todas. Não, nem sempre. É um humor realmente solto, um humor que poderia se encaixar em qualquer outra revista de humor. A capa é muito bonita, né? Tem uma bela ilustração do Watson, né? Watson Portela, né? É fantástica. Tem como histórias de destaque Uma Viagem Forçada à Aurora do Homem, Super Voo Livre do Watson, A Hora do Pau como Inspetor Bíceps, tem O Humor do Spaca e A Noite do Desespero por Franco de Rosa e Mozart Couto. Como vocês podem ver, desfilavam pelas páginas da revista, o que era uma coisa até bem normal naquela época, muitos dos grandes nomes do quadrinho nacional. Quanto a isso, a revista era muito bem recheada. Era preto e branco, claro, é uma publicação, até já ia me esquecendo, mas é uma publicação dos anos 80, se não me engano, Eu não me lembro aonde a gente vai encontrar essa informação agora, pessoal. Pera aí. Deixa eu ver se eu encontro por aqui. Bom, para eu não ficar tornando o vídeo mais longo do que o necessário, eu não vou ficar procurando. Mas é uma publicação ali dos anos 80, 86, uma coisa assim. O papel é um papel bem simples, né? Papel estilo papel jornal bem simples, a capa não tem uma confecção diferente do restante da revista, né? De cara ela já ataca no humor, ó, com historietas na capa aqui, com, né, tiras de humor, e como eu falei, é aquele humor completamente solto, um humor que não tem a ver com a temática ficção científica. A primeira história é Voo Livre 6. É curiosa essa questão da Voo Livre, né? Porque essa é uma história do Watson e do Franco, né? E essa Voo Livre, a história, né? Voo Livre, a criação, ela fez muito sucesso nessa época, né? Nas mãos do Watson, criação do Watson Portela. E depois começaram a surgir essas, vamos chamar de continuações, de sequências em que iam sendo publicadas. E aí aqui já é a parte 6. Né? São belos desenhos, né? As ilustrações são sempre muito belas, quase sempre. Não há muito o que falar de ruim das ilustrações. Eu já falei isso em outros vídeos, né? O Brasil sempre foi muito bem servido de ilustradores. Alguns desses ilustradores, inclusive, mereciam ter tido mais espaço, conquistado mais coisas no mercado mundial, eu diria, porque os caras são muito feras. Aí aqui é que vai ter um expediente para a revista, ó. Aqui a gente pode ver, né, ó, que
dia em que as mulheres do Márcio, Voo Livre do Watson Portela, tem o editorial A Noite do Desespero, que é do Franco de Rosa e o Mozart Couto, né? Schmidt, para lembrar o Edson, né? Um conto do Romero Vilela, tem Nascer de Novo do Spaca, tem Aurora do Homem, que é do Bené Nascimento, grande Bené Nascimento, olha só. Temos aqui alguns dos trabalhos mais antigos do cara, hein? Quem diria que o Bené iria até onde foi, chegaria até onde chegou, hein? O Inspetor Bispes, né, do Jonas Tiafino, tem Lamer, do Sepp, Ondas, Bonini, do Bonini, Marcel, Jan Ives e Giovanni Franco, Filha do Seabra e Voo Livre 7 do Watson Portela. Tá vendo? Tem duas Voo Livre na história. O editor da Radar era o Franco de Rosa. Aí temos A Noite do Desespero, uma das histórias, né, com a história do Franco de Rosa, a arte é do Mozart. Outra vez, uma arte deslumbrante. Eu gosto muito desses quadros assim, ó, cara. É uma coisa muito anos 80, né? Aquela estética muito anos 80. É uma coisa que, na época, eu não sei, cara, eu lia essas histórias na época, assim, ali, do meio pra frente dos anos 80, início dos anos 90, eu li essas histórias. É claro que eu já me impressionava com a arte, nem tanto com os roteiros, como já falei tantas vezes, mas me impressionava com a arte, mas a gente não captava essa essência. Essa essência se destaca agora, né? Essa essência dessa aparência que hoje soa ao mesmo tempo datada e clássica que os quadrinhos tinham, né? Sempre com uma violência gráfica, né, muito acentuada. Mas é uma boa história e é um bom roteiro, cara. Ele lembra muito, essa história aqui, lembra muito aqueles filmes de psicóticos, né? De serial killers perseguindo sua vítima. O cara, você pensa que morreu, mas ele não morre nunca, né? Tipo Jason, né? Tipo Michael Myers. É uma história muito legal essa daqui. Depois tem o conto, né? Do Homero Vilela. Conto não há muito o que mostrar. Aí nós vamos para Feliz Demais, do Spaca, né, que aqui é o humor. Um humor com uma pegada um tanto visceral, eu diria, né? Também muito típico da época, mas ao mesmo tempo deslocado. Eu confesso que hoje em dia eu encararia de maneira diferente isso, né? Eu hoje em dia acho apenas muito curioso, acho até divertido essa mistura que tentaram fazer. Na época, provavelmente passaria batido. Eu não sei se. Porque eu não comprei essa edição na época, tá? Eu não cheguei a conhecer a Radar na época em que ela estava sendo publicada. Não sei quantas edições teve e tal. Não tenho essa. Não sei, por exemplo, se era uma edição única. Eu não sei dizer. Não procurei essas informações também. Mas eu talvez não estranhasse. Hoje em dia eu acho curioso, é estranho ver a ideia de misturar esses conceitos, porque se você tem uma revista que tem ficção científica nela, tem aventura e tal, mas tem humor, você mais ou menos fica tentando encadear que o humor que vai ter vai ser um humor tirando sarro dentro da ficção científica, dentro de histórias de aventura, sei lá, uma paródia de um super-herói. E não é o caso, né? O humor aqui é solto, é humor para você ler na média, na chiclete com banana, vai saber. Aí temos a história Aurora do Homem, que mais uma vez tem uma arte incrível e um roteiro muito bom. É uma história curta, é uma história com desenvolvimento curto, que quando você começa a ler e começa a captar o que está acontecendo, você mais ou menos vai pegando como vai terminar, entendeu? Você meio que vai tentando supor qual vai ser o fim. Só que, no final das contas, ela te surpreende. Porque, no final das contas, o final da história
acaba não sendo aquele que você imaginou. Pelo menos no meu caso foi assim. Eu achei que havia suposto como a história acabaria, e quando ela acabou, ela conseguiu me surpreender. Eu acho que isso é uma coisa que mostra quando um roteiro conseguiu ter o objetivo de te entreter, te distrair, te surpreender, e faz um bom roteiro, né? Olha esse quadro é lindo. Depois tem essa história, Amor de Mãe, uma aventura do Inspetor Bíceps, que é mais uma história, né, de humor, voltada aí para o humor. Essa até que um pouquinho dentro da paródia de aventura, né, de história policial, daqueles personagens brucutus que tanto dominaram os anos 80. A arte até que é legalzinha, mas também a ideia é ser cartunesca, né, cara? A ideia é ser estrambólica, então eu acho que encaixa, eu acho que tem tudo a ver, sem nenhum problema. Depois tem essa história, Sepp Lamer, uma dessas histórias que não tem um único balão com diálogos, super curta, super nonsense, super surreal, e ainda assim você gosta. Eu achei muito legal. Aí temos aqui Caras e Caretas, uma sessão aí com texto, falando sobre personagens, publicações, sobre lançamentos, né? Uma espécie de grande expediente, vamos dizer assim, falando sobre outras publicações que a editora Press viria a fazer. Eu acho que muitas das revistas da época tinham isso, né, cara? Não dava pra escapar. Eu não reli isso, né, cara? Eu não tenho certeza de tudo que está escrito aqui, porque eu não reli. Eu não costumo reler quando eu vou mostrar, mas eu lembro que se trata disso, né? Falando sobre lançamentos futuros, lançamentos do passado, falando sobre personagens antigos, personagens clássicos. Uma coisa que era muito comum na época, né? Aí temos aqui esse pequeno quadro, Falha, né? A última história é Voo Livre 7. Mais uma vez, o Watson dando seguimento. Opa, vamos passar essa página aqui, gente. Dando seguimento à sua grande criação, o Voo Livre. E aí a editora Press faz aqui uma propaganda de outras publicações suas. Ela estava apostando bastante no lance de ter ficção, né, cara? Olha só, tem a Android, Quadrinhos do Futuro, a própria Radar, a Android é a número 2, e tem a Superficção. Vocês podem ver pelo que está escrito nas capas aqui, ó. Temos Níquel, Sidmar, Emílio Ribeiro, Cíntia, Ofeliano, Mozart Couto. Aí aqui, ó, Saga de Orion. Muitos artistas brasileiros, muitos quadrinistas brasileiros aparecendo. Era uma época em que os quadrinhos eram realmente vendidos em banca, até porque basicamente não havia outra opção, né? Internet não existia, comprar para receber em casa basicamente não existia, e havia bastante mercado, vamos dizer assim, para o quadrinho nacional. Só que é curioso, porque o quadrinho nacional é ingrato. Então, embora houvesse muito mais publicações nacionais do que você poderia imaginar, né? O pessoal de hoje em dia, que está mais acostumado a comprar na internet, a comprar pelo Catarse, né? Apoiar projetos e tal, que é um meio muito mais legal. Certa vez, numa conversa que eu tive numa live do Lorde Lobo, eu mandei a pergunta ali pelo chat para ele respondeu, ele me explicou que ele gosta muito mais de como é hoje em dia. Que ele faz o projeto dele, coloca no Catarse, o projeto recebe o apoio, ele envia para as pessoas. É muito mais garantido que o trabalho do artista vá ser publicado e que ele vá conseguir divulgar. E eu entendi
embora eu morra de saudade de ir para a banca e ver a banca abarrotada de opções, de edições, eu entendi o que ele quis dizer e acho que se eu fosse artista de quadrinhos como ele, eu pensaria da mesma forma. Porque essa é justamente a questão. Haviam muitas publicações naquela época, muitas publicações nas bancas de quadrinho nacional, né? Havia muito artista nacional podendo publicar, mas ao mesmo tempo eram edições que duravam pouco, cara. Um dia você chegava à banca, tinha lá uma nova revista surgindo. Aí você comprava o número 1, comprava o número 2, de repente não encontrava mais. A revista morria, a durabilidade era pequena. Era muita coisa sendo publicada. Era uma época em que, se para uma editora sobreviver, ela lançava 20 títulos diferentes para tentar ganhar vendendo a quantidade, um pouco de cada título. E os artistas logo tinham que trocar de projeto para sobreviver, ou tinham que escrever dezenas de textos diferentes, né? Ilustrar faroeste, ilustrar revista erótica, porque era o que tinha para sobreviver. Então era uma época ingrata, embora ao mesmo tempo repleta de quadrinho nacional para a gente comprar. Ainda assim, para nós, leitores, foi uma boa época, foi uma ótima época. E a Radar é uma dessas revistas. Até vou abrir aqui. Aquilo que eu falei uma vez, a gente tem essa coisa de dar pause se você quer ler. Eu nunca faço isso, mas se alguém quiser, até aqui nesse pequeno editorial, né, o Franco se orgulha em dizer que a Radar é 100% nacional, né? Tudo que tem aqui é 100% nacional. E essa era a essência, né? Era o quadrinho nacional com um espaço que provavelmente não durou tanto quanto deveria, mas que cumpriu o seu papel e tá aí no meu canal agora para quem não conhece, conhecer. Você gostou? Deixa like.